Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Apresentação: Marco Guarizo. Já que não vai pôr, eu falo. Muito boa tarde pra você, ouvinte que está ligado no Arena CBN. Mas o que o Guarizo tá fazendo aí? A gente estava falando do trânsito de Campinas. O Mário Quintino informou que tinha problemas no sentido Taquaral, mas os GPS dos nossos arenosos não estavam funcionando direito e acho que eles foram por esse local no trânsito e ainda não chegaram até o ginásio do Taquaral. Mas tenho o prazer de ter ao meu lado, aqui nessa abertura do Arena CBN, William Cabelo, o Lorde. Muito boa tarde, Cabelo. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde. Já vou apresentar nosso Guilherme. Boa tarde. Sempre também dando aquela força. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde a todos aqueles que estão por chegar. Isso. Esperamos que chegue bem, inclusive. Guilherme Leal, que honra ter você falando de esporte, cara. Boa tarde, Marco Guarizo. Boa tarde, Cabelo. Opa! Inclusive, peço o Vene aqui, né, para dar boa tarde a Fábio Chaib onde estiver. Onde estiver. Não esquecia, Fabião. Um abraço, hein? Cadê você, cara? Cadê você, cara? Uma honra, Estamos né? chegando, hein, cara? Honra. Boa tarde, sultão do rádio, Fábio Chaib. Fala, Guarizo, que surpresa você por aí, cara. Eu também tô Sempre um surpreso, prazer. mas fazer o que se os caras não conhecem os caminhos em Campinas para chegarem ao ginásio do Taquaral a tempo de apresentarem o Arena CBN? Mas você tome cuidado, que daqui a pouco você vai estar lá também, né, nas reportagens desse grande duelo. O Vôlei Renata tentando essa passagem, né, essa classificação contra o Cruzeiro. Jogo importantíssimo daqui a pouco e você vai estar lá junto com o Rafael Pio, né, com a Renata Rondini. Muito legal. Esse apoio da torcida também, né? Todos os ingressos vendidos, não é isso, Guarizo? Mas se eu não chegar a tempo é porque os mal acabados não chegaram a tempo para o Arena. Então eu já tenho uma desculpa, eu tenho um álibi, correto, Guilherme Leal? Correto, claro, né? E eu tô aqui, deixar muito claro o ouvinte que entendo muito pouco de futebol. Não, mas vem para brilhantar. Tô Não. representando aquele campineiro que hoje vai lá dar força pro time, né? Com Porque certeza. Tá todo mundo torcendo. Tá, então agora a nossa participação, minha e do Léo, durou muito pouco porque Léo Almeida acaba de se adentrar ao ginásio poliesportivo do Taquaral e eu passo o comando para você, Léo Almeida. Apresentação: Eliel Almeida. Ah, pra você ele põe, né? Que puxa saco. Eu acho que tá com Não tem probleminha com o áudio, tem Eliel que aí, dar o viu, play Guarizo? lá na Lagoa? Lá no Probleminha com o Eliel. Estamos então tentando restabelecer o contato. Não, fica aí, Guilherme Leal. Não, que é isso? Eu quero que você diga o que você achou da atuação do basquete de Campinas ontem derrotado pelo São José. Pois é, né, Guarizo? A gente tava na torcida aí, na expectativa. E vamos ver, né, se no futuro a gente consegue uma colocação melhor. Antônio Lupe tava lá, ele vai trazer a Júlio Nascimento observação, narrou com o jogo. certeza, justamente. Eu consegui ver ali um vislumbre na IPTV que acho que não foi a melhor partida, né, certamente. Perfeitamente. Embora a diferença foi pouco, né? Campinas perdeu, mas São José... Mas a diferença foi pouco, vamos ver. 6 pontos. Buscamos a reabilitação em breve do basquete Campinas, mas a expectativa com certeza do jogo agora do Campinas e Cruzeiro, 6h30, já deve estar bufando o entorno do ginásio do Taquaral. Pois é. Abraço pro Edinho, que vai me deixar entrar, né? Ele sempre para na porta, ele vê. Ô, que bom que você tá aqui, eu escuto o jogo pela CBN. Só que o problema, antes de você chegar na Lagoa do Taquaral, dentro, próximo ao ginásio, no Portão 7, é que os caras, os olhadores de carro, eles ficam se jogando na frente do seu carro. Aí você tem que ir desviando
até você chegar ao portão que nós da imprensa temos direito. Ô William Cabelo, enquanto eles acertam a situação lá no ginásio do Taquaral, pela primeira vez na história do Arena CBN, essa o Guilherme Leal vai participar, o apresentador vai chamar a música do sarcófago sem saber qual é o ano em que ela foi. Ah, tem que chamar o intervalo primeiro. Vamos faturar. Nossa, mas os caras quebram tudo que a gente quer apresentar aqui. Arena, Vai pro intervalo, vai. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado, é com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005 munkmac.com.br. Viva o melhor do Cambuí. Apartamentos com 115 e 117 metros quadrados, 3 suítes, 2 vagas e acabamentos de alto padrão. São mais de 15 itens de lazer para você e sua família. O Gran Paisage já está em construção na melhor esquina do Cambuí. Visite o nosso decorado na Rua Coronel Quirino 392. Acesse granpaisage.com.br e saiba mais. Neste período do ano, devemos ficar atentos aos desastres associados às chuvas intensas. Alagamentos, enchentes e enxurradas provocam danos humanos e ambientais de grande impacto. Proteja-se dos raios. Cuidado com inundações em áreas de risco. Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Em caso de perigo, acione o Corpo de Bombeiros e ligue 193. Não coloque sua vida em risco. Uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. Quatro horas e 15 minutos. Muito boa tarde, ouvinte CBN. Nesta quinta-feira, dia 4 de abril, pedi desculpas ao ouvinte CBN por essa pequena confusão desorganizada que fizemos aqui na abertura do programa, mas cá estamos, direto do ginásio Taquaral, para mais uma arena especial. Daqui a pouco tem decisão. Ginásio do Taquaral que tá quente, tá parecendo uma estufa de salgado, estou me sentindo como se fosse uma bolinha de queijo. O negócio tá pesado, hein? E o jogo é 6h30 da noite, imaginem só. 35 graus, os termômetros de rua do ginásio Taquaral estão marcando neste momento. Imaginem só o caldeirão que não vai ser para o jogo de logo mais às 6h30 entre Cruzeiro e Vôlei Campinas. Lembrando que o Vôlei Campinas venceu o primeiro jogo e se venceu hoje, acabou. Tchau, Cruzeiro, está eliminado da Superliga, só começar a pensar no campeonato estadual, o campeonato mineiro. Bom, o Arena, é claro que não vai falar só disso, né, Carlão de Freitas? Ontem tivemos Libertadores e a saga do péssimo começo dos brasileiros continua, hein? Boa tarde para você, Carlão. Boa tarde a você, boa tarde ao ouvinte CBN. Cara, que atmosfera. Muito calor, é verdade, mas daqui a pouco eu tenho certeza que vamos acompanhar uma batalha. Uma atmosfera de sol, né? Pela Superliga masculina. Com relação aos brasileiros na Libertadores, eu acho que tem muito a ver com o calendário, principalmente os finalistas dos campeonatos estaduais, que não se dedicam a esta primeira rodada do torneio internacional. Haja visto o Grêmio, que perdeu para o The Strongest, Palmeiras, que foi com o time misto para a Argentina, o Flamengo, podemos dizer que foi com um time misto, se bem que o misto do Flamengo é maravilhoso, né? Mas eu acho que este fracasso, entre aspas, não só em Libertadores, mas em Sul-Americana, eu acho que se deve realmente ao calendário, né? E aos finalistas dos estaduais, que pensam muito mais nesses confrontos caseiros, né? Envolvidos de rivalidade, do que propriamente na primeira rodada da Copa Libertadores, que vale a mesma coisa que a última rodada, pelo menos na fase de grupos.
Tudo bem, Cabelinho? Boa tarde pra você, meu velho. Tudo certo? Boa tarde, Eliel, Carlão, Lupe, Fábio Scheibe, onde estiver. Estamos aqui, firme e forte, como sarcófago, firme e forte, para mais uma arena e na expectativa desse jogaço de vôlei, né, Léo? Então, uma quinta recheada e tem futebol. E só um pitaco aí. Eu achei legal o resultado do Palmeiras. Depois a gente vai falar mais um pouquinho. Mas foi um achado, né, Cabelo? Foi bom. Não, foi bom. Foi bom. Um empate lá fora e muita resenha ainda hoje. Tudo bem, Antônio Lupe? Antônio Lupe tá na quadra já, hein, velho? O cara não aguenta, é repórter, né? Chega no campo, quer ir pro campo. Chega num ginásio, quer ir pra quadra, hein, Lupe? Eliel, é isso mesmo. Boa tarde a você, a todos que acompanham o Arena CBN. É o seguinte, tá quente, hein? Nossa. Mas vai ferver daqui a pouquinho. Eu tô suando mais do que... 6:30 da noite. Imagino você suando. Eu imaginei você dentro de uma estufa de salgado. Seria algo interessante. Uma bolinha de queijo. Mas a gente teria que achar primeiro uma estufa do tamanho do nosso glorioso apresentador. Bolinha de queijo tá mais pra uma porpeta, hein? Cuida da sua vida, ô Cabelo. Aliás, a caminhada do portão até o ginásio parecia o Calvário, viu, Cabelo? Não chegava nunca. E reclamou, né? Por que você não parou aqui dentro? Não sei o quê. Falei, tá bom. É o seguinte, jogaço hoje. Eu tô aqui na quadra. Agora, na quadra do ginásio do Taquaral, é o time de base, né, do Vôlei Renata, que tá tem treinando, uma categoria de base forte, está treinando neste momento, mas já tem alguns torcedores que já tá chegando cedo para garantir o melhor lugar na quadra. E é o seguinte, hein? Se você não conseguiu o ingresso, você não precisa ficar desesperado, porque a CBN transmite o jogo, hein? A partir das 6:30 a bola vai subir aqui no Taquaral e também no sonsaço da CBN, Léo. Fala aí, Fábio Scheibe, tudo bem, meu caro? Boa tarde, Fábio Scheibe, que está de novo em terras paulistanas, até porque está participando da votação da piscina, que enfim vai acontecer hoje à noite, né? A primeira da última parte agora das reuniões acontecendo daqui a pouco aqui sobre a piscina. A gente tem expectativa que essa piscina saia até o final do ano, viu, Léo? Brincadeiras à parte, uma boa tarde a vocês aí, vocês aí no ginásio do Taquaral. E a gente vimos, né, ontem a Libertadores, hoje tem mais também, tem o Tricolor Paulista em campo hoje à noite, hein? Faltou você aqui, viu, Fábio Scheibe? Já que você entende dessas coisas de Taquaral, piscina, faltou você, viu? Delícia. Eu fui aí uma vez com o Rafael Pio também, achei muito legal esse clima, esse ambiente do Vôlei Renata aí. Bom, são 4h19, você segue participando, mandando sua mensagem, 991869070, vai deixando o seu recado, a sua informação. Ô, Cabelo, você falou que o sarcófago tá vivo, é isso? Tá mais vivo do que nunca e pulsante. O jogo de hoje da Ponte Preta contra quem? Contra o Itabaiana. Ih, ficou fácil, Copa do Brasil. Eu acho que não, Eu acho que não. Você acha que é o quê, Carlão? Deve ser início de década de 80, Campeonato Brasileiro. Pela música eu vou acertar. Nilson Belisário, a música do sarcófago de hoje. Se você não tem fé, se você não tem... Início dos anos 90. Não, dos anos 2000. Já. Não sei não, hein, Léo? Então pode ser Copa do Brasil. É, início dos anos 2000. Isso. Grande Charlie Brown, saudoso Charlie Brown. Né? Saudoso. Achei que ele ia falar Carlinhos Brown. Eu iria no início da década de 80. Sei você, né? Eu iria final da década de 70. Pelo adversário, eu achei que era aqueles campeonatos brasileiros do início da década de 80, com 614 clubes. Copa Mas não, Brasil. é Copa Você do já Brasil. adulto, né, cara? Naquela época. Já adulto, já. Essa música é em homenagem aos camelôs de São Paulo, né? A banda, né? Ah, sim. O Rapa. 4h21. Vamos juntos com o Nilson Belisário, com o Daniel França e com o Naldo Araújo no comando de externa. O Naldo que tá mais suado do que tampa de Marmitex, hein? Nossa, e eu então, rapaz. Você tá do bem, céu. hein, Carlão? Deus me livre. Você já perdeu 4 quilos, já dá pra tomar. Já devo estar com 75 quilos. A Arena tá no ar, gente. Vamos até assim. Arena CBN.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99. Bom, 4 horas e 23 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. Deixa eu mandar mensagem aqui. O Edson Antunes está dizendo assim, ué, não ligaram o ar-condicionado do ginásio? O Edson, nós não estamos em Dubai, meu velho. Não tem ar-condicionado aqui, tá bem ruim. Daqui a pouco estarei aí. O André mandou pra gente. Obrigado, André. Vem sim. Vem empurrar o Vôlei Campinas. O Emerson Vilaça tá mandando mensagem pra gente. Valeu, Emerson. Rodrigo, boa tarde a todos da CBN. E há quem dizia que o Vôlei Campinas só tinha adiado a sua eliminação. A gente falou pro Cabelo tomar cuidado com as opiniões polêmicas dele, Eu não viu, falei Rodrigo? nada. A gente pediu para ele ter um pouco mais de calma na hora de opinar, mas enfim. Dos reforços do Guarani, os que mais gostei foram as saídas do Pablo Tomás e do Gabriel Santos. Os dois saíram, Lupe? Pablo Tomás e Gabriel Santos? Hoje eles já não estavam mais no treino. O Pablo Tomás, o Guarani até tinha o interesse de renovar o contrato com ele, mas não logrou êxito. E o Gabriel Santos foi liberado para acertar com o Paysandu. Hoje não estavam no treino, então estão fora do Bugre. O ouvinte mandou aqui pra gente, digníssimo Tomás. Fiquem tranquilos com esses 11 minutos de caos e confusão. Nós amamos vocês de qualquer jeito. Obrigado, viu, Tomás? Sempre muito gentil. E o Eliseu falou, pessoal, fica tranquilo, não precisa te pedir desculpa não, nós estamos acostumados. O Rodrigo Delboni, de Valinhos. Só que eu vou discordar um pouco desse torcedor bugrino. Ah, lá vem ele. Com relação ao Pablo Tomás. Eu acho que é importante. Tudo bem, ele não é nenhum, amoroso Luizão, muito longe disso. Mas o Pablo Tomás, ele fez o gol que selou a permanência do Guarani na Série A1 do Campeonato Paulista, torcedor. Então, às vezes, a gratidão, ela é importante. Ela o Gabriel necessária. Santos, eu concordo com você. Agora, o Pablo Tomás, talvez tenha sido o gol mais importante do Guarani nesta temporada, foi o Pablo Tomás que fez. Também acho. Apesar que o Cabelo disse junto hoje na nossa reunião de pauta que seria um jogador que não faria falta, né, Não, eu não Cabelo? disse isso, não. E eu concordo com o Assim, não. Você não disse com essas palavras, Não, mas você ele- falou Por favor, eu não a falei isso. ausência não seria sentida. Não. Inclusive, eu acho que o Pablo Tomás, pelo menos para compor o elenco, seria interessante para o Guarani nessa Série B. Ô, Fábio Chaibi, vamos falar de coisa que interessa? Rapaz. Vamos lá. Falar do outro Guarani agora. Que coisa, hein? Acharam um golzinho ontem lá. Aliás, ninguém falou isso, eu vou ser o primeiro a falar. O goleirão falhou, hein? Piquerez bateu, legal, por cima da barreira. Mas, ô, Cabelo, na sua época de arqueiro, velho, o goleirão deixou metade do canto e mais um pouco, velho. Aí não, Chegou cara. um pouco atrasado, mas eu vou discordar um pouquinho. Eu vou dar mérito. Não, você vai discordar? Então deixa o Chaibi falar do Palmeiras primeiro. Depois você fala. Tá o impossível Palmeiras hoje. que utilizou. O Palmeiras utilizou On um time fire.
quase totalmente de reservas, né? Pensando na decisão de domingo contra o Santos pelo Campeonato Paulista. Começou muito mal o primeiro tempo, o São Lourenço pressionando, marcou um gol, podia até ter ampliado. O primeiro tempo foi muito apagado do Palmeiras. Mas depois, com a entrada de Piquerez, do Flaco Lopes e principalmente do garoto Luiz Guilherme, o Palmeiras conseguiu ter alguns ataques, conseguiu levar perigo para o gol do São Lourenço e nessas insistências aí conseguiu um gol de falta. E no final poderia ter virado o jogo, né? O goleiro foi mal nessa cobrança de falta, também achei que o goleirão foi mal. Mas no final fez uma defesaça no chute do Flaco Lopes de fora da área. Um bom resultado do Palmeiras começando a Libertadores, um empate fora de casa. Né? O Cabelo começou destacando isso, viu, Chaibe? Exatamente o que você falou. Resultado fora de casa, um empate. É um ponto a ser comemorado pela circunstância do jogo. Mas, Cabelo, quando a gente olha a tabela de classificação e vê que aqueles times que podem incomodar o Palmeiras na busca pela primeira posição geral, dá um certo incômodozinho de você falar assim, pô, o Palmeiras poderia largar tranquilo na frente em busca destes 18 pontos, né? Pois é. Mas eu prefiro ver ainda por esse prisma, que foi um ponto ganho, não 2 perdidos. Por toda a circunstância que aconteceu, o Palmeiras jogando com o seu time, chamar de misto, né, para não falar reserva, que é um baita de um misto quente, tem muito time titular que não tem essa estrutura do Palmeiras, e aí vou na do Carlão, escutando hoje, achei legal a análise do Carlão no seguinte sentido, é combustível para o Palmeiras enfrentar o Santos domingo, então eu acho que o Palmeiras matou 2 coelhos numa cajadada só, positivamente falando, ou seja, ganhou um ponto lá e ainda se fortaleceu para jogar a decisão do Paulista no domingo contra o Santos, Eliel. Se a gente olhar por esse lado, Carlão, dá para dizer que o Palmeiras ganhou opções. O Abel colocou a molecada para treinar, o Lázaro, só que eu ainda não entendi muito bem a contratação por parte do Palmeiras, mas teve um ponto interessante. O Abel ele tinha 18 jogos em primeira fase de Libertadores até então. Destes 18, 16 vitórias e 2 derrotas. Foi a primeira vez na história que ele empatou numa fase de grupos da Libertadores. Algo curioso, né? E olha que o Abel vem comandando o Palmeiras há algum tempo. Agora, só entrando nesse assunto que o Cabelo disse, como é o futebol, tá suado, né? Hein, Carlos? Nossa Senhora. Como é o futebol, né? No domingo, o Abel lamentando este jogo contra o São Lourenço. Eu até concordo com ele. Só que, de repente, vem esse jogo, o Palmeiras empata de uma maneira heróica e agora ele vai forte para enfrentar o Santos. Vai cheio de confiança para um Allianz que vai estar abarrotado e o Palmeiras vai entrar grande, vai entrar gigante para tentar virar este duelo com o Santos. Então, o jogo que era ruim, o calendário muito apertado, ele acabou se transformando num algo importante aí para o Palmeiras consolidar aí o título, ou quem sabe, né, conquistar, virar para cima do Santos no próximo domingo. E eu lembrei de você ontem, viu, Eliel? É? Não, pela atuação do Marcelo Lomba, você que é um cara admirador do Everton bastante, o Everton deve ter ficado com a pulga atrás da orelha, né? Marcelo Lomba foi muito bem, salvou o Palmeiras de tomar o segundo gol, e a torcida gostou bastante da atuação do reserva do Everton, né? Foi muito bem. O Lupe, ele gosta de ficar conversando lá na quadra com o microfone aberto, né? Aí a gente ouve tudo que ele tá conversando, né, Cabelo? Não, mas, pois é uma socialização da informação, né? Ô Lupe, quer um frango assado aí pra você conversar com o pessoal? O que é? Repórter novo, tá empolgado. Inexperiente. Né? Ele não consegue, olha lá, ele já fez um sinal que não está conseguindo. Então fala para ele fechar o microfone, Carlão. Eu vou gritar aqui. Por favor. Bom, daqui a pouco a gente vai pro Repórter CBN. Na volta, Carlão, tem convidado, viu? Opa! Tem convidado de peso aqui no Arena. Não. Falei convidado de peso, o Carlão falou André Heller, maldoso, hein, velho? Ei, Carlão, hein? André é meu parceiro, ô louco. Boa tarde, galera da CBN. Foi um golaço do Verdão, o ouvinte mandou pra gente. Ih, tem gente pedindo mais ingresso aqui, mano. Agora acabou, gente. Agora eu tô ouvindo, hein? Então você fecha o microfone aí que tá todo mundo ouvindo o que você tá falando aí embaixo. Eu vou ter que pedir o auxílio do meu amigo. Então tá. Valeu. O outro ouvinte aqui, vocês fazem reunião de pauta todos os dias e o programa nunca roda certinho. É porque a gente nunca fala do programa. É um dia sim, um dia não, né? Exato. O ouvinte falou, eu estou aqui na frente do Taquaral esperando o sorteio. Não vai ter sorteio. Acabou, gente. Acabou. Vai ficar abarrotado. Não vai ter sorteio. Vai ficar muito cheio. Vamos para o Repórter CBN, intervalo, o Repórter CBN. Na volta, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o projeto do Vôlei Renata aqui em Campinas e, claro,
da expectativa para esse jogão contra o Cruzeiro. Combinado? Na volta, tamo junto, hein? Arena CBN. EP Agro. Nesse sábado no EP Agro você vai conhecer uma fazenda de Valinhos que melhora a genética de ovinos de corte, carneiros, ovelhas e cordeiros. O programa na TV é às 7h15 da manhã e logo em seguida, às 9h30, a gente continua a prosa aqui na Rádio CBN. Por aqui o consultor José Carlos de Lima Júnior vai analisar o mercado do leite. O preço pago ao produtor aumentou, mas os pecuaristas dizem que ainda estão no prejuízo. E a Beatriz Buozzi foi conhecer a carreira de quem projeta máquinas agrícolas. É nesse sábado, 7h15 na TV e 9h30 aqui na CBN. Arena CBN. Para o repórter já. É um dos responsáveis pelo projeto do Vôlei Campinas, subiu aqui na cabine e falou assim, pé quente hoje pra gente ganhar. Eu falei para ele, calma, Maroni, eu tô aqui. Calma, vai dar tudo certo. Confiante, Maroni, pro jogo hoje? Muito confiante, Eliel. A equipe está pronta, preparada. É um adversário de altíssimo nível, a gente respeita muito, né, a equipe do Sada Cruzeiro. Sabe que hoje o jogo deve se estender, mas a gente também confia muito na capacidade do time de fazer uma bela apresentação e buscar a classificação para a semifinal. Não vai ser com esse calor, mas esse calor agora já está intenso, né? Olha, pela procura, pela demanda pelo jogo, eu acho que o calor vai estar maior na hora do jogo, porque o que vão empurrar o nosso time a gente sabe, conta com a torcida e ela é o nosso sétimo jogador sempre, né? Dá para dizer que agora tá calor, vai ferver já já. 6h30 ferve o caldeirão aqui. Boa! 6h30 ferve, tem jogo, tem transmissão da CBN, a gente vai falar bastante desse jogo. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o Emerson Cação, ele que é gerente de marketing do Grupo Celmi, um dos responsáveis pelo projeto do Sada, do vôlei aqui, o Renata, né? O vôlei Renata, que vai enfrentar o Sada Cruzeiro, vai falar já já dessa expectativa, além, claro, desse excelente resultado que foi no primeiro jogo, né, Emerson, esse 3-0, mas a expectativa do projeto em si, né, nunca ficou fora de uma fase aguda, ou seja, de uma fase de playoff. A gente está só fazendo um esquenta, porque já tem o Repórter CBN, mas é legal ter seu boa tarde antes das 4h30, antes do Repórter CBN. Tudo bem? Tudo ótimo, boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade. Cara, falar a verdade para você, eu acho que, claro, o patrocinador sempre quer o melhor para sua marca e, consequentemente, para o projeto que apoia. Mas até você surpreendeu com esse 3-0, né? Eu adorei, né, cara? Eu entrei na TV, comecei a ver, venceu o primeiro, eu falei, cara, vamos incomodar os caras. Deu um segundo, eu falei, vamos ganhar desses caras. Venceu o terceiro, e o terceiro deu um gargalo ali, deu uma travadinha, eu falei, cara, não pode perder esse terceiro, porque senão, né, pode dar crise. Vencemos o terceiro, eu falei, cara, agora acabou. Eu cheguei aqui e falei pro Maroni, vim para começar a jornada do título. É isso aí. Não interessa, é aquela coisa, já tem que reservar o hotel de Recife hoje. Boa. Não interessa. Já chegou falando, ó, não aceito menos do que o que foi lá, né? A gente vai pro Repórter CBN e voltamos já. Repórter CBN. Quinta-feira, 4 de abril de 2024. Os 2 fugitivos recapturados hoje irão retornar para a penitenciária de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A informação foi confirmada em entrevista coletiva nesta tarde do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Os criminosos fugiram da penitenciária em 14 de fevereiro e levaram 51 dias até serem presos. Segundo o ministro, os bandidos tinham o objetivo de fugir do país. Outras 4 pessoas estariam na fuga, também foram presas hoje. Com o grupo, foram apreendidos um fuzil, dinheiro e celulares. Lewandowski comemorou as prisões e disse que a recaptura é uma vitória para o Estado brasileiro. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou hoje que a Ucrânia vai se tornar membro da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Apesar de não fixar um prazo para a entrada do país na aliança, o secretário de Estado americano afirmou que o objetivo da reunião
é construir uma ponte para a filiação da Ucrânia. Ele disse que os membros da OTAN vão fazer tudo o que podem para apoiar o país na guerra contra a Rússia, que invadiu o território ucraniano em fevereiro de 2022. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que o programa do governo, que vai oferecer passagens aéreas a R$ 200, começa a valer este mês. A ideia é que o Voa Brasil disponibilize 5 milhões de bilhetes para aposentados do INSS que ganham até 2 salários mínimos e estudantes do ProUni. No primeiro momento, a expectativa é que o programa atinja 2,5 milhões de passageiros. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h34, boa tarde para você, Mário Quintino. A situação neste momento das estradas em Campinas. Fala, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações da rodovia Dom Pedro em Campinas. O nosso ouvinte precisa de atenção na região dos Amarais, tanto para quem vai em direção da rodovia Anhanguera, quanto para quem vai acessar a Ladino Selme. Isso porque tem um problema com um caminhão que está em pane, bem na alça de acesso mesmo para a Ladino Selme, e também tem lentidão na chegada pela Estrada dos Amarais. Então, atenção ali pela região. Segundo a concessionária, esse veículo já está sendo retirado, porém, ainda há lentidão. E pela Dom Pedro, atenção também já na chegada para a rodovia Anhanguera, à altura do trevo do Nova Aparecida. No sentido contrário, em direção de Jacareí, a movimentação é maior, principalmente proximidades da Avenida Mackenzie, e eu trago informações também do anel viário Magalhães Teixeira, que tem movimentação intensa nos dois sentidos, proximidades do trevo de Valinhos. Rapidamente, falando também de Campinas, na Norte e Sul, ainda tem lentidão em direção da região do Taquaral, atenção da Moraes Salles até a Nuporanga, opção ali pela região, seguir pela Maria Monteiro, depois acessar a Rua Paula Bueno, ou então a Jesuíno Marcondes Machado, que são bons caminhos, e na região central, pela Barão de Jaguara, tem problemas com o veículo logo depois da Duque de Caxias, então atenção para quem vai em direção do Largo do Rosário. Eliel. Perfeito, Mário, obrigado pelas suas informações. 4h36. Yakult. Já curtiu seu Yakult? Experimente. Seu intestino bem, você também. Comece seu Yakult hoje. Comunicado importante. A Audi está completando 30 anos de Brasil. E para celebrar as 3 décadas de excelência, esportividade e sofisticação, a Audi Center Campinas preparou uma campanha especial de comemoração. Bônus de até R$30 mil para trocar o seu usado. Ou financiamento sem juros em 24 meses, com 60% de entrada para toda a linha Audi 0 km. 30 anos de Audi. Venha fazer parte dessa história. Audi Center Campinas. WhatsApp 19-3344-1200. Paz no trânsito começa por você. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Daqui a pouquinho que a bola vai subir aqui no ginásio do Taquaral para o segundo jogo das quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei. O Vôlei Renata enfrenta o Cruzeiro e tem a possibilidade de garantir vaga para a semifinal se conquistar a vitória. Em caso de vitória do time mineiro, aí acontece o jogo 3, marcado para o ginásio do Riacho, em Contagem, em Minas Gerais. E o jogo com transmissão, é claro, da CBN. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra.
Junte-se a líderes da indústria, governo e instituições e descubra o potencial do hidrogênio para transformar a energia e a mobilidade. Participe do Seminário Internacional Nosso Futuro com Hidrogênio, dias 8 e 9 de abril no Teatro Erotides de Campos, no Engenho Central. Inscreva-se já em seminariodehidrogênio.com.br. Realização Prefeitura de Piracicaba. Trabalho sério. Arena CBN. Bom, 4 horas e 38 minutos, nós voltamos com o nosso Arena CBN, direto do ginásio Taquaral. Estou ao lado aqui do Emerson Cação, ele que é gerente de marketing do Grupo Celme, um dos grupos gestor, o grupo gestor, na verdade, da Renata, que é uma das marcas do Grupo Celme. Renata, que é o principal patrocinador do Vôlei Campinas. Primeiro, né, Emerson, obrigado aí por estar aqui com a gente, já deu um pitaco no bloco anterior, mas quando a gente fala de marca atrelada ao esporte, é importante que os parceiros estejam nesta modalidade, principalmente que é uma modalidade olímpica que há tempos a gente vem patinando aí, quase não chegamos nas Olimpíadas de logo mais, né? Eu acho que investimentos de marcas em suporte de projetos faz com que o nível dos esportes aumente e gere cada vez mais conteúdo e condições de acesso para todo mundo. Então, quanto mais projetos como esse estiverem por aí, aumenta o nível e aumenta a qualidade do esporte no país. E a tia Leila meio que mudou um pouco essa história, né? Porque ela tirou essa imagem ruim, às vezes, que o patrocinador tinha por outros patrocínios lá atrás. Ela veio para quebrar isso também, né? Inclusive chegando à presidência do clube, que ela apoia. Eu acho que todas as iniciativas que fazem um caminho de sucesso, né, são exemplos para o mercado. Então, não é só ela, mas tem alguns exemplos no mercado que fazem isso. E eu acho que isso deve ser inspirador para mais empresas, mais marcas investirem em projetos de sucesso. Como, por exemplo, o presidente do Corinthians, falando agora do rival, o ex-presidente, que conseguiu quebrar a história do naming right, né? Foi ele, quando negociou lá atrás, né, o Kimi Careno e o André Sanches, que quebrou com essa história, né, Carlão? Ele que veio e falou, então nós vamos vender o nome, mas tem que falar. Se não falar, não transmite o jogo. Sim, e hoje virou, né, algo sintomático, né? Hoje no Corinthians se fala em Neoquímica Arena, o São Paulo entrou com o trocadilho, com o Morumbis, que se encaixa perfeitamente. O Palmeiras, a gente fala o Allianz Parque, né? Queria perguntar para o Emerson, tecnicamente nem se fala, né? O que representa uma eventual classificação do Renata. Agora, em termos de marketing, o que traz para a empresa uma classificação diante, talvez, de uma das melhores equipes do mundo? Olha, não tenha dúvida que a marca vinculada ao sucesso é sempre melhor, né? O nosso projeto já tem 7 anos aqui com o projeto, com a ESM, com o clube, com o time. Em Campinas, vem muito da entrega da empresa que está há 137 anos, nascida em Campinas, e retribuindo para a comunidade. Então, o nosso objetivo maior é sempre categoria de base, acesso a escolas, acesso à criança, a mostrar que o esporte é um caminho para a saúde, para sucesso. Esse é o nosso maior objetivo. Claro que quanto mais a gente avança, é melhor para a exposição de marca. Então, claro que a gente tem, anseia, apoia, projeta, crescer e chegar ao título. Por que não? Porque isso fica na história e aí a marca também fica na história. Então, o sucesso é sempre bom, mas isso não é o objetivo maior do projeto e do nosso apoio ao projeto. Mas claro que a gente está aqui na torcida e vamos ficar até o último minuto. Já comprou a passagem lá, já pediu para ver, né? Já está reservado, já. Aliás, vou falar, esse projeto que engloba também o Vôlei Day, né, que é um dia só de vôlei que envolve as categorias de base, é uma imersão por completa, pode falar, e do Mão Solidária, que está chegando aí, um projeto super bacana, dia 4 de maio, né? Sim, 4 ou 5, né? 4 de maio, isso aí. É um jogo com campeões olímpicos, 8 horas da noite no Taquaral, em que, inclusive, o patrocinador vai dobrar a quantidade de alimento arrecadado. Exatamente. Eu acho que o ingresso é 1 quilo de alimento e os produtos Renata, a Renata vai dobrar. Então, vamos dobrar o volume de doações. Boa. E tem pouco produto, né? Exatamente. Acho que tenho certeza que com esse incentivo vai chover aí de doações para a gente entregar nas assistências sociais aqui do... Posso tirar uma curiosidade? Coisa boba. Vamos embora. O que chama Renata? Então, a Renata... É curioso, mas eu sei a história,
o neto do fundador, e não o atual presidente, chamava Renato, e teve uma filha, Renata. Então ele homenageou a filha com a criação da farinha Renata há 50 anos atrás. Então, a farinha Renata hoje, que é o sinônimo de qualidade de farinha no Brasil, nasceu junto com a filha do fundador, e hoje é uma homenagem a ela até hoje. Perfeito. Tá vendo? A Arena também é cultura. Emerson, obrigado, boa sorte aí pro vôlei hoje. Claro que a gente vai acompanhar tudo e vamos embora para Recife, né? Perfeito, o caminho é esse. Fechou, obrigado. Obrigado a vocês. Sucesso. Bom Valeu. jogo para nós. Bom, 4 horas, obrigado ao Emerson que esteve aqui com a gente, 4h43. Que barulheira foi essa aí na quadra, o Lupe? Cadê o Lupe, hein? Parabéns de um garoto da base. Olha lá, o Lupe foi comer bolo, velho. Tá tendo parabéns lá. Vou dar uma de repórter aqui, Eliel. Um dos nossos atletas das categorias de base que acabaram de treinar agora é aniversariante hoje. Então, cantamos parabéns para ele. É uma tradição, ele paga o bolo e aí eles agora cortam ali e comem o bolo no dia do aniversário do jogador. Ele paga o bolo pra galera no dia do treino. E o nosso repórter tá lá comendo, por isso não falou. Ele mas tava tá de bom. boca cheia, não pôde fazer a entrada aqui, tive que cobri-lo. Obrigado, Maroni. Ô, Cabelinho, Opa, Botafogo do Rio mostrou o que não veio na Libertadores da América. nossa senhora. Olha, é impressionante, porque o Júnior Barranquilla quase aplica uma goleada, né? Então, assim, o Botafogo não teve uma maneira pior de começar essa jornada aí e ficou, acho que até barato. Vamos ver como é que o Botafogo vai reagir, né? Juntar os cacos agora. Botafogo que sempre sendo Botafogo, né? O Botafogo onde foi o verdadeiro, foi o dia de Botafogo, infelizmente, né? Tem uma frase que criaram, né, Carlão? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Isso, né? Mas tem acontecido demais, né? A gente até brincava, né, que alguns clubes do Brasil, eles são sintomáticos nestas situações. Botafogo, Ponte Preta, Vila Nova, Comercial, clubes que sofrem, mas... Cara, o Botafogo é impressionante. Desde aquele fatídico 4-3 contra o Palmeiras, a coisa desandou de uma maneira assustadora, né? O Botafogo em grandes jogos, não sei, naufraga. Teve a situação contra o Bragantino, que nós achávamos ali que era um start para a recuperação do Botafogo, mas a partir do primeiro jogo da Libertadores, estádio Newton Santos, lotado, abarrotado, todo um clima positivo, o Botafogo no primeiro tempo já toma de 3-0 e compromete a campanha na fase de grupos da Libertadores, porque a derrota por 3-1 obriga o Botafogo a vencer pelo menos uma fora de casa, sem contar as duas no Newton Santos, né? As duas que vão chegar. Agora, fora de casa, é obrigatório o Botafogo pelo menos buscar 4 pontos, no mínimo, para conquistar a classificação. Resultado estranho, hein, Chaib? Resultado de Libertadores, né, velho? Exatamente. O time do Júnior Barranquilla, principalmente Kubaca, né? O meio-campista, veterano, jogador, jogou muita bola, conseguiu impor o ritmo, né? E o Lupe tá chamando aí, eu acho. Fala, Lupeta. Deixa eu atrapalhar vocês um pouquinho aí. Na verdade, atrapalhar não, porque eu tô com o convidado, o Maurício Borges, um dos caras do primeiro jogo, vitória importantíssima, Maurício, lá em Contagem, né, região metropolitana de Belo Horizonte, e hoje a possibilidade do Campinas garantir a vaga na semifinal. Como é que tá o time? Como é que você tá? Até porque você é uma peça fundamental, foi essencial naquela primeira vitória para o jogo em casa com o apoio da torcida. Boa tarde, obrigado por atender a reportagem da CBN. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão ouvintes aí da CBN. Eu creio que vai ser um belo espetáculo, né? Não tem essa de só o Maurício Borges foi um dos destaques, não. O time inteiro jogou muito bem. Nós conseguimos impor o nosso ritmo de jogo, nosso ritmo de saque. Eu creio que hoje vai ser bem importante nesse jogo de hoje. O grupo está bem fechadinho. Eu creio que vai ser um belo espetáculo aí para todos que vão assistir e vão ouvir. Eu não sei se vocês têm acesso, mas assim, quando o Campinas garantiu a vaga, muita gente falou, pô, vai pegar o Cruzeiro é o multicampeão, perdeu só um jogo até então, antes dos playoffs. Vocês alimentaram as críticas que foram feitas para serem geradas como combustível para esse jogo contra o Cruzeiro? Como é que foi lidar com essa questão de o Campinas vai só jogar 2 jogos e vai ser eliminado? Como é que vocês lidaram com isso? Cara, a gente pensa, tipo assim, passou dos playoffs, é outro campeonato, né? Então, eu creio que depois que entrou ali dentro da quadra, é mata-mata, então todo mundo tá
tá ligado em todas as bolas e é isso, cara. O Cruzeiro tá lá do outro lado, é o melhor time, a melhor campanha, mas creio que a gente tá num ritmo legal aí e vai ser um belo jogo aí. Para fechar, quanto de altura, Maurício? Eu tenho 2 metros. 2 metros. O Eliel Almeida, que é o nosso apresentador, tá lá em cima, falou que no 1 contra 1 ele tem 1,70 m, ele ganha de você, viu? Dá um recado para ele. Claro, com certeza, eu espero. Vamos marcar esse 1 contra 1 aí. Valeu, bom jogo, Maurício. Valeu, obrigadão. Valeu. Tá aí, portanto, o Maurício Borges, um dos principais jogadores da equipe do Vôlei Renata, tá indo pro vestiário porque já o bicho vai pegar aqui, viu, Eliel? Tá de sacanagem. Não consigo nem se eu tiver um banquinho de apoio, eu não consigo. Grande Mauricião. Abraço para você, Maurício. E claro, vamos torcer para que ele repita aí, né, a grande participação que foi no jogo principal. Deixa eu mandar um abraço pro Fabiano. O Fabiano mandou aqui, ó. Ele é o Santos campeão paulista. Tamo junto, hein, Fabiano? Flamenguista de 4 costados, viu, Carol? Flamenguista? Flamenguista de 4 costados. Agora entendi por que o Santos campeão, lógico. É claro. É a maior rivalidade interestadual no momento. O ouvinte mandou aqui, ó. Previsão de tempo na hora do jogo, 29 graus na sombra. Nossa. Concordo, hein? Concordo. Pessoal do vôlei, Renata, pode ficar tranquilo que o Carlão é pé quente. Esteve no Majestoso em 2001, 3-3 contra o Botafogo. Quem que é? 2012, no derby, 3-1 para nós, pro Guarani. Confiem no Carlão. Quem que é esse artista aí, mano? Deixa eu ver aqui. E pior que eu Carlão. estive nesses 2 jogos. Renato Alves. Grande Renatão, tá sacaneando, hein? Boa tarde, Arena. O Francisco Balbino, da Cidade Universitária. Ô, Francisco, a gente fez o sorteio hoje na nossa coirmã, na EPFM. Entendeu? O pessoal perguntou aqui se ia ter mais sorteio e nós sorteamos na EPFM, porque o Lupe, ele é um funcionário de 35 mil contratos. Ele tem um contrato lá com a EP, ele fez o sorteio lá. Ele não avisou ninguém. Então, para limpar a barra dele, a gente tá passando pano aqui, né? Fazer o quê? Tem ouvinte preso no trânsito, querendo vir pro Traquaral, enfim. Chaibe, continue aí falando o que você estava dizendo em relação ao Botafogo Carioca. Por gentileza, Chaibe. Não, mas o que mais chamou a atenção do jogo de ontem foi a entrevista coletiva, né, após o jogo do John Textor, né, que antes da partida foi até a Polícia Civil para dar o seu depoimento em relação àquelas possíveis manipulações, né, que ele diz que tem provas sobre manipulação de resultados. A Polícia Civil interrogou ele por 3 horas, mas na entrevista coletiva, isso deu uma percepção minha, pareceu muito nervoso, falando que tem provas ainda, que vai mostrar, que não mostrou naquela hora, mas daqui para frente vai levar o relatório para a Polícia Civil. E ele tem que explicar também com o STJD, né? Não é só na Polícia Civil, mas também no Tribunal de Esportes. Então, o Textor afirmando que vai conseguir essas provas aí, vai mostrar para todo mundo. Eu acho que o Textor está sendo de uma irresponsabilidade muito grande. Mesmo que ele tenha essas provas, Fábio Scheib, o caminho escolhido para divulgar essas provas foi errado. Se ele tem essas provas, vai na polícia. Isso é caso criminal. Agora, ir na imprensa, e na rede social particular dele, isso está sendo... E outra, nós temos que fazer o seguinte, parabéns à Federação Paulista de Futebol, que abraçou o São Paulo, que abraçou o Palmeiras. Só porque os caras têm grana, chegam aqui, compram um clube, querem o quê? Querem chegar zombando da cara de brasileiro? E outra, ele é o Textor, ele é um gestor internacional, um gestor que comanda clubes importantes do futebol mundial, como o Botafogo, como o próprio Lyon da França. Ele agiu como um torcedor, ele não pode ser torcedor. Torcedor é na arquibancada. É claro que o interesse dele é um título do Botafogo, é o crescimento do Botafogo, mas ele não pode agir como um torcedor mimado, né? Porque desde que ele tomou aquela virada para o Palmeiras, ele quer revolucionar o futebol brasileiro, mas às avessas. Na base da força, na base do grito, na base de querer escândalo, né? E isso não combina com um gestor importante, um gestor realizado financeiramente, e só está atrapalhando a vida do Botafogo. Talvez a derrota de ontem tenha sido sintomática em razão deste momento que o Textor está criando. Sabe o que ele vai dizer, Cabelô? Que teve manipulação no resultado do jogo de ontem. O Júnior Barranquilla tinha uma vantagem aí, alguma coisa. Não, mas só falta isso. Mas eu concordo contigo também nessa, Léo. É uma irresponsabilidade. Quando você acusa, quando você aponta o dedo, você tem que ter prova. E provar mesmo. Senão você vai responder por isso.
Eu não sei aonde isso vai parar, mas coisa boa não é. E quem sai perdendo com isso, com certeza, vídeo, resultado lastimável de onde é o Botafogo. O ouvinte mandou aqui, o Emerson mandou uma muito legal. Eliel, pergunta pro Carlão se o vôlei Campinas hoje precisa jogar retrancado por uma bola. Mas é uma boa alternativa, mas não pode ficar esperando muito o Cruzeiro, porque o Cruzeiro é muito forte, tem que ter personalidade. É boa, boa. Tava bom o bolo, Lupe? Oi? Você foi lá serrar o bolo do aniversário da base, tava boa? Não, eu fiquei só no rebote ali, mas tinha muita gente, não tinha Aí condição. chegou o Mauricião. Aí chegou o Mauricião, eu falei, converso com ele, eu pego um bolo. Fui falar com ele, quando eu voltei já não tinha o bolo, ou seja, o Maurício me deu um bolo. Mas é o seguinte, Eliel, só pra gente falar, ontem na apresentação do programa, eu falei que nós iríamos sortear 2 ingressos hoje, mas nós, como você destacou, nós sorteamos na IPFM. Exato. Então ontem nós sorteamos 3 pares e hoje na IPFM os 2 pares que seriam sorteados na CBN, mas por uma questão aí de gestão e coordenação de marketing da empresa. É porque mandaram mesmo. E tava tudo engatilhado para fazer uma, aí mandaram fazer na outra, mas assim, vida que segue feliz, tá? E o ouvinte falou assim, o Lupe tem tantos empregos que ele é o Mauro Betting da CBN. Cara, você não sabe como é que acontece. Eu apareço lá de vez em quando, a gente reveza no BDC, aí eu tô na IPFM, aí eu tô na CBN, ontem eu estava na transmissão do Globo Esporte. Cara, o pessoal tá falando, Lupe, você tá em tudo. Lupe em tudo, velho. Ai. Eu tô em tudo, cara. Só para registrar, está passando, hein? Passou o feixe. Eu vi. Ô Chaibi, vou te dar a honra, direto aí da Academia Verde, de chamar um intervalo, lembrando que daqui a pouco tem sarcófago de 2013. Fala aí, Chaibi. Daqui a pouco a gente volta, então, com o tradicional sarcófago, né? O William Cabelo vai revelar o ano que a Ponte Preta entrou em campo contra o Itabaiana. Fica aí, daqui a pouco a gente volta depois do intervalo. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado, é com a Munkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. A Campinas Decor está na sua 26ª edição e está de portas abertas para novos horizontes, negócios e tendências. Marque sua presença de 29 de março a 26 de maio no Prédio do Relógio, Pátio Ferroviário. O melhor está por vir. Arena CBN. Bom, 4h59 de volta com o nosso Arena CBN. 4h59, não, deixa eu corrigir aqui, 4h56. O celular deu aquela apagada, você tentou adivinhar que era o 6 e era o 9, na verdade. Bom, daqui a pouco tem o sarcófago. Antes, Carlão, quero pegar uma opinião tua rapidinha. São Paulo e Tajeres. São Paulo e Tajeres. O São Paulo vai com Rames Rodrigues como titular, até para tentar abafar a crise, né? Um momento de instabilidade após a derrota para o Novo Horizontino. Não tem Caleri, né? Vai jogar o André Silva. Vamos ver qual que vai ser a do Rames nesse jogo. Estou muito curioso para saber da postura. Tecnicamente é um jogador invejável, mas fisicamente eu não sei se ele aguenta a intensidade deste jogo, mas que o São Paulo tenha boa sorte hoje. Olha que clima de outono estranho, hein? Chove neste momento no Taquaral, hein, gente? Chove bastante aqui na região do Taquaral e a gente falava do calor. Que bom, tomara que dê uma amenizada, né? Calor mesmo é o que o São Paulo vai sofrer contra o Tajeres, né, Cabelo? E tá com o Tajeres engasgado, né? O São Paulo que nunca venceu no estádio Mário Kempis tem a oportunidade de quebrar esse pequeno tabu, ou esse jejum, podemos dizer assim. Mas tô curioso para ver também o Rames Rodrigues, como que ele vai se portar. E a torcida, havia um clamor pela entrada dele, aí está, vamos acompanhar. Bom, são 4h57. Quer abrir o sarcófago já? Não, peraí que o Chaibe chamou. Tá. E o Chaibe ele tem prioridade. Aliás, o Cabelo falou sobre
Cabelo falou sobre o estádio Mário Kempis, e a última vez que o São Paulo esteve lá foi na final da Sul-Americana em 2022, acabou perdendo o título para Independente Del Valle, né? Então, São Paulo reencontrando o estádio lá em Córdoba, tentando uma vitória na estreia da Libertadores. O São Paulo que está em qual grupo, Scheibe? Não lembro exatamente o grupo. Scheibe. Não, é junto com o Barcelona e com o Cobressal, além do... Grupo U, Scheibe. U, né? Eu não lembrava, cara. Não. Me pegou de surpresa. O Cabelo que mandou aqui para mim. Cobressal, Barcelona de Guayaquil, Tadieres e São Paulo. Pois é. Bom, vamos abrir então vamos o lá. digníssimo sarcófago. Está aberto. E bota o som na caixa aí, Nilson. Antes de acionar o Cabelo, eu queria falar que o rapaz da CBF que divulga a tabela, ele entra mais tarde, né? Porque a Série A saiu ontem, era acho que 10 horas, 9 horas. A Série B deve sair hoje, mas também no horário dele, né? Sem Não pressa. saiu ainda não. No tempo dele. Vai de boa, vai tranquilo, pode ir no seu tempo. Só não demora muito, não. Ô Cabelo, Ponte, né? Ponte. Contra? O Itabaiana. 3-0 para Ponte, um jogaço. Fala um jogador da Ponte aí, Cabelo. O Giovani. Melhor já ir pro jogo, né? Melhor já ir pro jogo. Não, o Carlão vai chutar. Quer chutar, Carlão? Não, o Giovani, a dica foi boa e tô com você, 2013. Você já percebeu, toda vez que você tá, nunca dá certo? Você sempre tem o dom, você tem dons. É uma coincidência, né, Lupe? Estragar quadros. É uma coincidência, né, Lupe? Ontem nós ganhamos, mas assim, de lavada. O meninão aqui errou por 10 anos. Nossa, errei. Ontem foi feio, ontem Não, foi vamos goleada. cercar, Fábio Scheibe. Um mandou 10, é outro Não, vai lá não e deu 10 nem anos. certo. É lamentável, né, Lupe? Lamentável. Sabe quem era o atacante da Ponte? Ramires, Catito? Alemão. Alemão, é 2013. Ô, gente, vamos pro VT então, vai. Vamos pro VT, quem tá no YouTube, quem tá no FM, fica com o áudio da reportagem. Quando a fase não é boa, o gol sai antes mesmo do primeiro minuto de jogo. Thiago Cametá cai na área e o árbitro marca pênalti. Alemão cobre e inaugura o placar no Presidente Médici, Ponte Preta 1-0. O gol relâmpago foi um balde de água fria no tricolor. E a Macaca marcou o segundo aos 32 do primeiro tempo. Alemão de novo, 2-0. O Itabaiana tentou reagir na bomba do David, mas quando a fase é ruim, ninguém pega o rebote. Para piorar, o zagueiro Rogério Paraíba é expulso depois de uma falta dura. Com um a mais, o time paulista aproveita para aumentar a vantagem. Rildo marca o terceiro. Alemão ainda acerta o travessão do goleiro Ivan. E fim do passeio, Itabaiana 0, Ponte Preta 3. Vencedor, Cabelinho. Quem chutou 2013 aí nesse... Carlão. Carlão, Eliel e companhia. Dá certo. Terminou lá em São Paulo, então fala pra gente aí, Cabelinho, por favor, digníssimo, sua Ponte. A Ponte Preta de Ivan, ou melhor, Roberto, Thiago Cametá, Wesley, Diego Sacomã e Renan, Chaves, Memo, depois Aleph, Giovani, Diego Rosa, depois Everton Santos, na frente, Rildo, depois Rossi e Alemão, técnico Guto Ferreira. Lupe, vôlei Campinas contra o digníssimo Cruzeiro. 3-2 Campinas. Carlão. 3-2. Cabelo. Campinas. Vôlei Campinas vence. Scheibe. 3-1. Mas pra quem, Renata. Cavalo? Renata. Pelo amor de Deus. São Paulo e Tadieres, Carlão. Empate. Lupe. Talheres. Cabelo. São Paulo. Scheibe. Tadieres. Sempre o adversário, Scheibe, né? Sempre o adversário. Valeu, gente. Obrigado. Até Valeu. a próxima. Ó, 6h30, direto do Taquaral, tem transmissão aqui da CBN. Valeu. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br